Boa tarde, turma. Vamos ter mais uma aula de matemática. O conteúdo de hoje é a subtração dos números inteiros. Então, para falar um pouco sobre subtração de números inteiros, vamos começar definindo o que é subtração. Então, é a operação de subtrair, que é separar uma parte de um todo, tirar, eliminar, baixar, reduzir ou cortar algo. Nós vamos focar nessa parte aqui, ó. Subtração é tirar algo. Então, quando eu quero tirar algo, eu vou utilizar uma subtração. Vamos ver o primeiro exemplo. Eu vou começar esse exemplo fazendo uma soma. Eu tenho 3 negativo mais 6 positivo. Então, na reta numérica, a gente marca o 3 negativo e vamos somar o 6 positivo. Como vimos na aula passada, a soma eu desloco a vírgula conforme desloco o número conforme ele é positivo ou negativo. Se eu estou somando um número positivo, vou deslocar para o lado direito. Se eu estou somando um número negativo, vou deslocar para o lado esquerdo. Nesse caso, eu estou somando ao 3 negativo o número positivo. Então, eu vou deslocar 6 casas para o lado direito. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou parar aqui, ó, no 3 positivo. Então, isso é a soma. Mas por que, professora, estamos falando soma se a aula é subtração? Vamos ver agora. Digamos que eu acabei de fazer essa conta, só que eu fiz errado. Eu não tinha que somar 6. Então, eu desloquei errado, eu não poderia ter deslocado. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o que eu acabei de fazer, né? Se eu coloquei 6, eu vou tirar, porque eu fiz errado. Então, quando a gente fala em tirar, como nós vimos, é uma subtração. Então, esse 3 positivo agora, ele vai tirar o 6 positivo que eu acabei de colocar e fiz errado. Então, 3 positivo menos o 6 positivo que eu acabei de colocar. Eu vou tirar. Mas nós sabemos que se eu vou tirar algo que eu acabei de colocar, é só voltar para onde eu estava, na verdade. Eu estava aqui no 3 positivo, no 3 negativo, desloquei até o 3 positivo. É só eu voltar. Então, quando eu tirei, eu voltei para onde eu estava, para o 3 negativo. Veja só, eu voltei às mesmas 6 casas. Então, na subtração, eu usei as 6 casas, mas ao invés de deslocar para o lado direito, como é na soma, eu desloquei para o lado esquerdo, eu fiz o inverso. Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês forem fazer uma subtração de números inteiros, você inverte o sinal do número que está depois do sinal de subtração. Porque lembra que a gente fez o inverso? Em vez de deslocar para a direita, nós deslocamos para a esquerda. Então, é isso que vocês vão fazer. Vão fazer o inverso. E aí, ao invés de realizar uma subtração, vocês realizam uma soma. Veja isso aqui no exemplo. Eu tenho 5 negativo com menos 7 positivo. Como nós vimos, ao invés de somar, a gente acaba subtraindo, né? Voltando, fazendo o oposto. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 5 negativo. O 5 negativo eu não mudei, ó. Tá do mesmo jeito. O que eu mudei foi aqui, ó. O menos virou mais. O 7 positivo, 7 negativo. Sempre o oposto. Eu só troco o sinal, ó. Troco o sinal do número que está depois do sinal de menos. E o sinal de menos eu fico com o sinal de mais. E aí eu faço a soma. A soma vocês já sabem. Números iguais, soma e mantém o sinal. Números diferentes, subtrai e mantém o sinal do número de maior valor absoluto. Aqui, como são 2 números iguais, eu vou somar 5 mais 7, 12, e mantenho esse sinal de menos. Fica 12 negativo. E é isso. Então, como vocês já sabem somar, a subtração é bem simples. Inverte o sinal do número que está depois do sinal de menos. Então, o que tiver mais vai ficar menos, o que tiver menos vai ficar mais. E depois de fazer isso, resolve a soma normal, como aprendemos na aula anterior. Agora, eu vou deixar aí para vocês as atividades, conforme a gente sempre faz em nossas aulas, ok? Bons estudos para vocês!